Salve, torcida tricolor! O São Paulo foi para Maceió, no Rei Pelé, estádio Rei Pelé, enfrentar o time do CSA, que parece curso de escola de inglês, mas não é. É um time de futebol que, assim, do jeito que a imprensa estava colocando, parecia que era o grande favorito, né? Eu tava vendo, assim, algumas transmissões e fiquei bem assustado, né? Porque, assim, a galera foi acompanhar os torcedores do São Paulo, lá do Nordeste, que estavam recepcionando o time no aeroporto, e aí a repórter lá chega e fala, pô, tem muitos torcedores de São Paulo aqui, os São Paulinos estão, assim, muito otimistas, mas tem que lembrar que o CSA é o campeão regional, é o campeão da Série C. Então, assim, eu comecei a ficar preocupado. Hoje, na transmissão, inclusive, da TV, né, o repórter falando, o CSA, que na verdade tá entrando aqui em campo, de olho, na verdade, no CRB, o provável adversário na Copa do Brasil. Eu fiquei pensando, caraca, o CSA nem tá pensando no jogo de São Paulo. Os caras estão pensando, depois que a gente passar pelo São Paulo... Então, de verdade, eu fiquei preocupado. E por que eu fiquei preocupado? Porque o São Paulo, como um time grande, o São Paulo como um desses times de Série A, um time que não está numa fase boa, mas é um time grande, jogando a Copa do Brasil em jogo único, corre um risco que poderia sim acontecer, o CSA poderia sim vencer o jogo, poderia acontecer uma zebra, como acontecem principalmente nesses jogos de pré-temporada. Então eu vou dar assim dois exemplos recentes. O Corinthians, atual campeão paulista e campeão brasileiro, ontem em casa com o time completo, perdeu para o São Bento por 1-0. Resultados que acontecem em pré-temporada, mas que não aconteceriam se os times tivessem um tempo de preparação equilitário, né? Os dois times ali no mesmo patamar, né? Esses times do interior estão treinando há mais tempo. O Palmeiras hoje, o próprio Palmeiras, com um time completo no Allianz Parque, eu acho até que eu inventei uma palavra, equilitário, eu acho que eu inventei, tá, gente? Então, enfim, o Palmeiras enfrentou o Linense e acabou empatando num jogo em que o próprio Mauro Betti reconheceu que o Linense teve mais oportunidades de gol. Mas, o Palmeiras, que tem 3 jogadores por posição, acontece em pré-temporada. E aí o que aconteceu? O São Paulo foi jogar com o CSA e num primeiro tempo horroroso, um dos piores primeiros tempos da história do futebol, acho até que a galera ligou pro Guinness pra ver, porque foi um primeiro tempo tão ruim, tenebroso, em que nada aconteceu de nenhum dos lados, a torcida assim, ultra preocupada, condenando, o São Paulo não conseguia achar espaço. A gente teve aí um único desfalque que foi o Petros, o Hudson entrou no lugar do Petros, o Hudson, que estava muito tempo parado. A gente até falou aqui em outras transmissões. Gente, tem que ter paciência com o Hudson. É um grande jogador, está muito tempo parado. Mas, obviamente, que não foi ele o responsável. Nada funcionava. O São Paulo insistia com o Nenê, só que o Nenê isolado, nenhum dos jogadores se aproximava, o time muito distante. O São Paulo não conseguia criar. No segundo tempo, o jogo foi para o segundo tempo. E aí o São Paulo conseguiu, com o Cueva, um dos destaques no segundo tempo, tá? O primeiro tempo dele foi horrível, mas no segundo tempo ele conseguiu meter uma bola pro Marcos Guilherme, que em velocidade cruzou a bola pro Nenê fazer o gol. O gol deu tranquilidade para o São Paulo. O São Paulo aí começou a mandar na partida e criar várias chances de gol. Numa delas o Reinaldo lançou, eu acho tão legal falar isso, o Reinaldo lançou em profundidade Diego Souza, que sofreu o pênalti. O Cueva pegou a bola, bateu e fez o segundo gol e deu aí os números finais da partida. Então, assim, o São Paulo teve alguns destaques. O Jusilei foi muito bem, o próprio Cueva foi bem, o Nenê pelo gol e por tudo que se insistiu com ele no primeiro tempo, o Marcos Guilherme, que saiu machucado, aparentemente com uma cãibra ali, ok, entrou o Kaique, também foi bem, mas assim, não foi um jogo maravilhoso, mas, de novo, eu pego exemplos de times que estão mais estruturados que o São Paulo, que tem elencos mais capacitados, por exemplo, no caso do Palmeiras, e que também estão sofrendo nesse começo de temporada. E aí, a galera está massacrando, muitos torcedores massacrando o Dorival. Ele não tem condição, o Dorival é horrível, não vai chegar na Páscoa. Gente, eu vou falar algumas coisas de Dorival Júnior. Dorival Júnior não é um técnico carismático. Tá? Então, assim, ao contrário de alguns outros treinadores de futebol, por exemplo, a gente pega o caso do Cuca, eles têm mais carisma, o cara fala de um jeito mais, na imprensa o cara fala de um jeito mais assim, exacerbado, e a gente gosta dessa coisa toda, e aí acaba falando, o Dorival é um banana, não serve pra nada, só treinou o Santos. Gente, o Dorival Júnior tem aí um currículo, tem Copa do Brasil, tem campeonatos regionais. Ele foi o cara que montou o time que permitiu ao Santos depois chegar à Libertadores. Ele saiu antes da Libertadores, mas ele montou todo aquele time.
ainda que fosse um time bem qualificado, com Ganso, com Neymar, mas que o destaque foi mesmo o Rafael, o goleiro. Enfim, de qualquer forma, o Dorival Júnior tem aí a desconfiança de parte da torcida do São Paulo. Eu não sou um grande fã de Dorival Júnior, eu não sou um grande fã, mas eu considero o Dorival Júnior o técnico mais adequado e penso que o trabalho que ele fez no momento em que ele assumiu o São Paulo que estava assim uma draga, que estava uma desgraça, e ele só não fez a melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, porque a gente tomou um gol do Bahia meio bobo. Se não toma aquele gol, o São Paulo teria feito uma campanha, a melhor campanha do segundo turno, um time que estava assim para cair, aliás, foi por isso que escapou. E aí a galera fala, mas foi por causa do Hernanes. Não foi só por causa do Hernanes, foi porque o Dorival fez o Hernanes jogar num nível que o Hernanes não está jogando nem na China. E não tô desmerecendo o trabalho do Hernanes. O que a gente não pode ser é desonesto, de achar assim que o Hernanes chegou e fez tudo sozinho. É que nem hoje eu vi alguns comentários no Twitter. Essa jogada do primeiro gol foi lance individual. Aí o lance individual foi o Cueva metendo a bola pro Marcos Guilherme, que em velocidade cruzou pro Nenê. Caraca, isso é o menos gol individual que eu já vi na minha vida. Gol individual, se o Cueva driblasse todo mundo e fizesse o gol. Então assim, não podemos tirar os méritos. Não estou dizendo que o Dorival é o melhor técnico do mundo. Eu acho que o Dorival tem uma grande chance de se provar como um grande técnico. Eu só acho que as pessoas acabam pegando um ranço de um treinador só porque o cara é um pouco mais tímido, um pouco mais tranquilo no momento de dar de fazer uma coletiva. Mas assim, tudo que ele fala nas coletivas, todo o discurso dele está muito alinhado com o que está acontecendo no São Paulo. E se a gente pegar aí os grandes times, os times grandes, né? Tipo o Vasco, que meteu goleadas e todo mundo falou, olha o Vasco, tá goleando e o São Paulo não tá. O time não conseguiu se classificar para o Campeonato Carioca. Tenta imaginar se a gente não se classifica para o Campeonato Paulista, estaria gente assim, querendo a cabeça do Dorival na forca, tacar fogo nele. Então assim, calma, gente. Eu não estou dizendo que o Dorival é o melhor técnico do mundo, mas assim, o Tite, antes de chegar na seleção, perdeu pro Tolima e não foi demitido. Então assim, a gente tem que entender que pré-temporada é uma coisa muito complicada para times grandes. O calendário brasileiro é o calendário mais retardado do mundo. Enquanto a gente joga aí um jogo fora, 3 fora, 1 em casa, o nosso rival direto joga 4 jogos em casa, inclusive clássico. Então assim, temos que respirar um pouco, entender o momento do São Paulo. São Paulo não está praticando um futebol vistoso, mas ninguém no Brasil está. Pô, a gente está pegando o Palmeiras aí, que para mim tem o melhor elenco do Brasil. Os caras têm 3 jogadores top por posição, assim. O terceiro reserva deles é melhor do que o nosso titular. E os caras empataram com o Linense em casa. E a gente está jogando com o CSA fora. Então vamos respirar um pouco. O São Paulo tem muitas possibilidades de crescer. Vai precisar sim da torcida. Aliás, convidando todo mundo para domingo a gente lotar o Morumbi e fazer a nossa parte, empurrar o time. A gente tem que empurrar como se o São Paulo estivesse em uma situação difícil. Muito bom que não esteja, nem poderia estar nesse começo de campeonato, mas assim, muito bom que tenha passado pelo CSA. Poderia ter acontecido uma desgraça, poderia ter acontecido uma eliminação. Copa do Brasil é muito cruel por causa disso, porque é um jogo só. Tudo pode acontecer. Futebol é isso. Futebol é... Você pega um time aí que tá treinando, que tá intenso, que não sei o quê, e poderia acontecer. Não aconteceu. O São Paulo ganhou de 2-0, até com uma certa sobra. Poderia até ter feito ali um terceiro gol no finalzinho. Enfim. E a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade, mas obviamente que se o São Paulo não ganhar do Santos, já vai todo mundo começar a questionar o Dorival. E de verdade, eu realmente acredito que é muito cedo para esse tipo de cobrança. Vamos deixar o São Paulo, e ainda faço uma ressalva. Das contratações que o São Paulo fez recentes, não eram jogadores que o Dorival desejava ou queria. Então ele está tentando se virar sem reclamar com os jogadores que chegaram. Então vamos esperar que o São Paulo consiga aí adquirir um ritmo. Muita gente fala, o Arboleda não jogou hoje. Gente, o Arboleda estava machucado. Tá? Eu acredito que seja o titular contra o Santos, já ali para substituir o Rodrigo Caio, que por conta dessa, né, dessa passagem do jogo de turno para frente, o Rodrigo Caio a gente vai perder ele pro Clássico. Aliás, muita gente, eu acho que o Rodrigo Caio e o Dorival têm o mesmo ranço de parte da torcida tricolor. O Rodrigo Caio hoje jogou bem, jogou sempre para frente, salvou 2 bolas ali na defesa, e a galera fala, mas é contra o CSA, não. O Rodrigo Caio vem jogando bem contra vários clubes. Então assim, vamos ter calma, vamos tentar apoiar esses jogadores que estão fazendo alguma coisa e vamos torcer. Pode ser que São Paulo não chegue em lugar nenhum? Pode ser.
mas é cedo para dizer. Esse time tem possibilidades, tem capacidade e fez um planejamento um pouquinho melhor do que nos outros anos. Ainda que não tenhamos jogadores ideais, é um time que pode render sim. Enfim, a vitória veio a classificação e a gente vai ter aí uma certa felicidade até domingo. Então, vamos comemorar, vamos celebrar, vamos torcer até lá. E amanhã, fiquem aí. Amanhã, na verdade, não hoje. Muita gente que está vendo esse vídeo já hoje. Acompanha aí, vai ter o texto do Gabriel Perecini na nossa página falabandana.com. Acompanhe nossas redes sociais, o Fala Bandana, o facebook.com.br falabandana, que tem aí o replicar de tudo que a gente faz. O Twitter, @falabandana, quem quiser falar comigo, o Twitter sou eu que respondo. Tem o Instagram, @falabandana, que quem cuida é a Vives. E o nosso YouTube, que tem todos os vídeos com reviews de jogos e as lives de terça. E tem algumas novidades aí que vão acontecer. Então logo elas aconteçam, eu aviso vocês. E vai ter ainda a venda de bonés. Tá? Agora a gente está numa fase razoavelmente boa, então a gente agora já pode vender os bonés aí pra galera que quer, tá bom? Gente, é isso, vitória, vamos celebrar, um abração pra todo mundo e até sexta com o texto do Gabriel e domingo com o vídeo do jogo, que eu espero que seja de vitória. Vejo vocês no Morumbi, abração pra todo mundo e até lá!